Bom dia, amigos. Que Jesus nos abençoe. Estejamos todos ligados a este momento para que sejamos beneficiados com a vibração amiga dos nossos benfeitores, que junto nos trazem tanta alegria, nos trazem os ensinamentos que todos nós necessitamos para que compreendamos melhor a ação do Evangelho em nossa vida. Hoje vamos ler Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscaras para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e o coração, o veneno que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falem pela frente, se muda em dardos peçonhentos quando estão por detrás. A essas classes também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a querem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamam à ordem, acham que, pelo menos, devem fazer temidos daqueles que não lhe podem resistir. Envaidece-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido. Sem lhes ocorrer que podem acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente, e ao mesmo tempo, em sociedade como na intimidade, esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Nós vamos convidar a todos para que a gente possa juntos elevar o nosso pensamento a Deus, para que possamos compreender o valor do bem em nossa vida, o valor daqueles que todos nós procuramos viver de acordo com o cumprimento das leis divinas. Mestre Jesus, envolva-nos nesta manhã no seu coração generoso, a fim de que compreendamos as páginas vivas do seu Evangelho, para que possamos nos esforçarmos para vivermos no novo diapasão da compreensão, da brandura e da benevolência. Senhor, fortalecei todos os nossos irmãos que ora passam por suas dores, e que a paz possa alinhar no pensamento de todos a esperança, a fé, para que juntos possamos dizer: Pai amantíssimo, olhe pela humanidade, filhos da sua criação, para que todos possam compreender o valor do progresso, o valor do amor,
da caridade e, acima de tudo, Senhor, da honestidade de nossos princípios diante desse código divino que o Senhor vem nos ensinar. Que a augusta paz do seu Evangelho mova a nossa vontade para que possamos caminhar em direção ao bem. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco. Meus queridos amigos, nós sabemos que a benevolência, a brandura, a afabilidade, tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual. E nós sabemos que no mundo existem já pessoas que sabem, já que compreendem a força desses sentimentos, procurando tirar o verniz que por muitos séculos carregamos para entender o que seja a afabilidade e a doçura. A doçura não é uma palavra melosa, é um sentimento de fraternidade real. Para que eu seja, para que eu tenha afabilidade, eu preciso ser benevolente. Eu preciso reconhecer o valor do outro em minha vida. E hoje gostaria de perguntar-lhes: será que somos benevolentes com aqueles que estão conosco no nosso lar? Será que temos sido benevolentes com aqueles que nos ensinam todos os dias a forma de amar, amando-nos conforme eles têm compreendido esse amor? E será que as nossas reações diante dessa ternura, e muitas vezes uma falsa ternura, nós realmente podemos transmitir a estes nossos irmãos um verdadeiro sentimento que fundamenta a nosso crescimento espiritual? Quantos tratam as pessoas tão bem lá fora e são tão violentos dentro de casa? Nós entendemos que quando Jesus nos convida a amar o próximo como a si mesmo, é para que eu possa viver dentro de um clima em que eu compreenda que dentro do meu contexto familiar, ou mesmo da minha vivência, eu não vou encontrar todas as pessoas que gostam de mim. Eu preciso aprender a amar aqueles que também não fazem questão de nos amar. E é por isso que o Evangelho nos mostra fazer o bem pelo bem é mostrar para todos que as nossas obras, o nosso esforço, a nossa vontade, nós temos que reconhecer e valorizar o mérito de cada um que esforça e que desenvolve esses sentimentos no seu coração. Por isso que nós precisamos modificar o nosso entendimento em relação ao que seja o amor, o perdão, a humildade, e também sairmos das questões que muitas vezes nós nos ligamos aos apegos e nós entendemos que todo apego nos traz dificuldades. E é por isso que nós vamos ver que Jesus, na sua sabedoria, nos traz as parábolas para que a gente possa refletir no valor dos tesouros que estão dentro do nosso lar e muitas vezes nós ainda não compreendemos e não queremos perceber a grandeza destes espíritos que estão junto, caminhando conosco. Então, não é difícil, meus amigos, encontrar entre os nossos irmãos do mundo aqueles que, apesar de tanto sofrimento, eles também nos dão o exemplo do seu esforço, das suas lutas, e que eles podem ser classificados como bem-aventurados, conforme Jesus nos ensinou. Então, nós vamos ver que nada nos custa para que a gente possa dividir
sem alarde, sem estardalhaço, tudo aquilo que nós trazemos no coração com aqueles que ainda carregam dentro de si o campo da amargura. Porque no plano espiritual, nós percebemos que todos nós somos convidados a amar. Porque a lei, ela não é para o sol encarnado. A lei é para a nossa evolução. Então, não espere, não, amigos. Não vamos esperar que o outro melhore para que eu possa sair da minha rebeldia. Vamos olhar os exemplos que estão à nossa volta, para que a gente não venha a contrair mais débitos. E muitas vezes esses débitos são contraídos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Quando então o Evangelho nos mostra que eu digo, aqui eu mando. E eu pergunto, será que nós mandamos? Ou quantos nos detestam no emprego, no trabalho, na sociedade que vivemos, a nossa prepotência? Então, isso não é benevolência. Isso não nos torna uma pessoa afável, uma pessoa boa. Nós precisamos entender que todos nós somos irmãos e que cada um de nós recebemos aquilo que nós estamos cultivando em nossos corações. Há muitos entraves ainda que nós precisamos transpor. Então, quando a gente vence esses entraves, nós estamos beneficiando a nós mesmos. Nós estamos saindo da delinquência dos nossos pensamentos. E somos nós que somos os construtores das boas obras, que vai estabelecer entre nós uma relação verdadeira, onde nós vamos trabalhar a intolerância, que muitas vezes ainda sombreia os nossos pensamentos. E é por isso que Jesus nos convida a compreender as bem-aventuranças. E Jesus mesmo, que foi o nosso divino mestre e Senhor, se compadeceu de todos nós, percebendo a nossa pequenez, que muitas vezes ainda nem sabemos esperar. Ora, amigos, então é preciso que a gente entenda, quando os Espíritos nos trazem a mensagem, que não basta que dos lábios maneje leite e mel. O que quer dizer isso? Não, muitas vezes nós temos palavras doces, mantemos uma posição tão artificial lá fora, porque nós queremos mostrar a nossa doçura, sendo que dentro de casa, quando fecha as paredes, nós não suportamos aquele estado em que nós estamos vivendo. E é por isso, então, que Kardec nos traz essa mensagem para mostrar que essa classe de espíritos é o que nós estamos vivendo hoje. É tudo questão do exterior, um exterior que nós não conseguimos ainda mostrar quanto nós temos alguma coisa de bom. Por quê? Porque nós temos um exterior benigno para os outros lá fora, e dentro do nosso lar, nós somos um tirano, nós somos rebeldes, agressivos com os nossos familiares, mostrando para nós seu orgulho, seu despotismo, e outra coisa, quantos querem pela sua violência, pela sua insatisfação, desforrar todo o constrangimento que lá de fora teve que conter dentro do lar. Então, quando a gente fala, e o Evangelho nos ensina isso, eu acabei de também dizer, aqui mando e sou obedecido, às vezes eu não penso e sou detestado. Então, por isso que não basta que a minha palavra seja uma palavra que tenha doçura, que traz uma alegria àqueles que convivem, àqueles que relacionam conosco fora do âmbito familiar. Isso chama hipocrisia, amigos. Então, se nós ainda carregamos essa hipocrisia, é porque nós carregamos ainda o pensamento distorcido da doçura. E muitas vezes nós usamos do fingimento,
E nós estamos numa sociedade onde nós estamos vendo tantos erros, tantas falcatruas, tantos fingimentos, tantos interesses doentes, e nós sabemos que com a aparência nós podemos enganar os homens, mas nós não vamos enganar a Deus. Ninguém engana a Deus, porque para enganar a Deus seria um contrassenso se as leis de Deus não estivessem dentro de nós, mas ela está dentro de nós. Então, por isso que é um contrassenso, porque eu não estou agradando a Deus ou desagradando, estou agradando, desagradando a mim mesmo, a minha consciência. E é por isso que hoje nós entendemos por que Kardec, na colocação da doutrina espírita, a sua plataforma, se sustenta na educação. Porque o mundo é uma escola para todos nós e nós precisamos retirar esse verniz que muitas vezes ainda nos coloca numa posição que nós não somos. Então, aqui o Evangelho nos diz: quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o interior? Tiremos as máscaras, amigos, para que a gente possa viver de acordo com aquilo que verdadeiramente somos. Tira a máscara, tira o verniz, para que você possa olhar para dentro de você e perceber o quanto nós ainda estamos distantes dessa questão de que falar para o outro uma coisa e não viver traz repercussão de muita dor aos nossos espíritos. E nessa manhã, convido a todos a refletir no esforço para tirar as nossas máscaras, esse verniz das aparências, rogando a Deus que nos sustente, que nos ampare. E nesta hora do passe, sejamos verdadeiros conosco mesmo. Amado Jesus, querido Mestre, que a dádiva sublime do passe atenda às necessidades de cada um, mas que sejamos verdadeiros, retos em pensamentos, nas atitudes, para que não venhamos mais a pedir, a receber e nem sequer agradecer. Que a nossa água seja fluidificada e que seu amor nos sustente agora e sempre. Queridos amigos, irmãos, recebam em seus corações as vibrações amorosas destes amigos espirituais, que em nome de Jesus nos agasalha e que em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, sustenta os seus pensamentos por nossas vibrações. Que Deus nos abençoe e que a doce e inefável paz do amor de Jesus consolide em nós a vontade de mudar e de servir. Que assim seja.